pessoal, eu sou o Nelson, do Ministério Prega a Palavra, e eu estou aqui com o pastor Eduardo Mendes. Ele é missionário da TLI, uma missão norte-americana, mas foi executivo do Ministério Prega a Palavra, e ele foi um dos preletores do nosso congresso desse ano de 2018, e estamos muito contentes de tê-lo aqui com a gente. Fomos abençoados pela ministração da Palavra de Deus, e nós gostaríamos de conversar um pouquinho com você, Eduardo, a respeito aí do ministério. Conta pra gente um pouquinho de como começou o Ministério Prega a Palavra, né? O Prega a Palavra hoje é uma realidade, tem 52 grupos no Brasil, mais de 1.200 pastores e líderes em treinamento, 5 grupos internacionais, mas não começou assim, né? Então, conta pra gente um pouquinho como foi o começo do Ministério Prega a Palavra. Ok, uma alegria ter participado do congresso, foi uma bênção, falou meu coração, muito precisava como missionário ter esse tempo, foi muito bom, obrigado pela oportunidade de participar do congresso Prega a Palavra. Tudo começou em 2006 aproximadamente, quando a primeira igreja Batista Atibaia, através do seu pastor Antônio Mendes, tinha o desejo de fazer uma capacitação, desenvolver um projeto que pudesse ajudar os pastores no Brasil. E na área de pregação expositiva. A igreja tem um histórico na pregação expositiva que nasceu no coração do pastor Mendes, quando da fundação, junto com o pastor Karl Lackler, que escreveu o livro Prega a Palavra, da editora Vida Nova, e que nós usamos no ministério, né, do Prega a Palavra. E tinha esse desejo, como servir os pastores e ajudá-los na área de pregação expositiva. Em 2006 a gente começou a trabalhar, desenvolver e pensar de como poderíamos fazer isso. E a estratégia que a igreja entendeu que seria adequada seria desenvolvermos 2 projetos pilotos, que seriam também na formação de professores, para que a hora que o ministério tomasse vulto a gente tivesse professores habilitados para desenvolver o ministério. E começamos isso juntamente com a LRI, que é a missão parceira, é uma missão americana que também faz workshops de pregação expositiva. E utilizando o currículo deles, nós começamos esse projeto em 2008, com o primeiro grupo, que seria um projeto piloto, mas acabou sendo uma formação de professores. As 2 estratégias estavam presentes, aprender a fazer e também desenvolver professores. E através desses 2 grupos, nós tivemos uma formação de 34 professores, que é onde começou toda o suporte para um possível crescimento. E ao mesmo tempo iniciamos um trabalho de relacionamento, conectando com as denominações, principalmente a Batista, porque nossa igreja é uma igreja batista, foi onde nós encontramos a primeira porta de acesso, e com a participação da Missões Mundiais, que nos ajudou abrindo portas, na pessoa do Marcos Azevedo, pastor Marcos Azevedo. E também tivemos pessoas chaves ao redor do país que puderam nos ajudar. O próprio pastor Nelson Galvão, que está me entrevistando aqui, foi uma pessoa chave nesse processo, né? Nos ajudando a desenvolver o projeto. E daí começou, porque foi a pura ação de Deus, né? A gente não tinha ideia, né? Nelson lembra, não tinha ideia que a coisa ia tomar um vulto tão forte e rápido. E começou a vir demandas para abertura de grupos e a gente foi recebendo, porque a necessidade era tão grande, a gente foi atendendo. E esses primeiros 5 anos foi quando nós chegamos ao ponto de ter 73 grupos, né? 73 grupos acontecendo, acho que foi o máximo que chegamos. E foi graças à ação de Deus tocando no coração de pessoas chaves, igrejas chaves que integraram esse envolvimento. Então teve uma estratégia, teve um projeto, teve uma participação humana, mas toda a glória a Ele, porque da forma que cresceu só foi devido à ação divina mesmo, né? A Deus atuando e agindo de forma espetacular aí, e usando, graças a Deus, todos os envolvidos aí na participação da estratégia, do trabalho, do suor, né? Muito trabalho, muito trabalho. Não acha que foi algo que a gente só deixou para Deus e falou, Deus, faz. Não, foi fazendo a nossa parte de trabalhando, viajando, conectando, buscando relacionamentos para que a gente pudesse ter esse crescimento. E é uma alegria ver o Prega a Palavra onde está hoje. Muito jóia.
das coisas que sempre me chamou a atenção no Prega a Palavra é a gratuidade, né? Os nossos alunos recebem uma ferramenta de qualidade sem pagar nada por isso. Nós arcamos com as despesas dos nossos professores, que são voluntários, despesas de passagens, hospedagem, alimentação. Nós oferecemos de maneira gratuita também o nosso material para o nosso aluno. E muito disso vem da tua visão, vem aí do teu coração. Explica pra gente um pouquinho o que tem por detrás disso aí. Explica melhor essa visão pra gente. Sim. Eu formatei a visão, mas a visão veio do pastor titular da Primeira Igreja Batista de Baia, pastor Antônio Mendes, que foi presidente da convenção, depois presidente da ordem, e o coração dele bombava de ver a realidade, né? Igrejas pequenas no Brasil, pastores com remunerações baixas, que não tinham acesso a congressos, a treinamento, não tem acesso pela questão financeira. Talvez tenha muito desejo, mas não consegue por causa do sustento. E aí eu, pegando essa visão do pastor, ela teria que ser formatada, estruturada, e aí entrou minha parte no processo. Junto com a equipe, que quando começou a tomar forma, a gente estruturou um projeto que fosse acessível, onde os pastores, que independente da sua renda, das suas condições financeiras, ele pudesse ter acesso. Haveria viabilidade, ele poderia sonhar com isso, porque nem o sonho existia. Porque ele sabe que ele teria que abrir mão de coisas, inclusive comida para os filhos, para poder participar de um treinamento, e isso não seria viável. Então, nasceu realmente para que pudesse, eu gosto muito da palavra oportunidade, viabilizar a oportunidade para o pastor. E aí a decisão dele de tomar a iniciativa de participar ou não, mas gerar a oportunidade e não ser algo imperativo, obrigatório que ele tem que participar, mas assim nós geramos a oportunidade. Então, trabalhando isso, conceito. Muito legal. E como é possível? Um trabalho que é dispendioso, existe um custo, embora o aluno não pague por essa ferramenta, mas alguém paga. Sim. E esse dinheiro não vem de fora, é um dinheiro do Brasil, do brasileiro. Como movimentar esses recursos, como eles foram movimentados, como eles chegam no ministério para que seja investido na vida do nosso aluno? Creio que foram 3 grandes formas. Nós temos por trás a Primeira Igreja Batista de Atibaia, que tem uma visão maravilhosa como igreja, não só para dentro, mas para fora. Então tem um orçamento forte que vem da igreja, a igreja investe diretamente. Isso é muito legal porque é uma igreja olhando para fora e não só para dentro, para a estrutura. E o impacto na igreja é que a igreja, o pessoal presta culto numa cadeira de plástico. Mas a diferença de uma cadeira de plástico e uma cadeira mais luxuosa está sendo investida nos pastores, está sendo investida em missões. Então é abrindo mão de algumas coisas que a igreja olharia para ela só e olhando para fora. Então a Primeira Igreja Batista de Atibaia foi muito que financiou esse projeto. Parceiros estratégicos. Nós tivemos parceiros, igrejas que receberam e ajudaram, viabilizaram, tanto no São Paulo, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste de São Paulo, a mesma coisa, Sul. Essas igrejas que realmente embarcaram e falaram assim, eu quero apoiar financeiramente. Temos pessoas, alguns homens de Deus que olharam e viram a necessidade e investiram também. E temos também uma parcela que vem de fora também, da missão LRI, que a LRI nos ajuda, mas ela é mínima, como você já colocou, ela é mínima. O percentual maior vem da igreja local. É mais pedagógico. Pedagógico e um pouco financeiro, mas é irrisório frente ao que o Brasil coloca, ao que as parcerias dentro do Brasil fazem. Então, realmente foi... eu gosto do jeito que você colocou, não existe nada de graça. Alguém está pagando. Então, é a realidade de a pessoa saber que ela está recebendo de graça, mas que tem alguém pagando porque tem custo, né? O mundo funciona pelo dinheiro, não tem como fugir disso. Então, basicamente foi isso, o envolvimento de irmãos, igrejas, a PIBA, um pouquinho lá de fora, mas a força do próprio Brasil olhando para dentro do Brasil e querendo investir nos pastores. Tá bom, Eduardo. Mais uma pergunta. Como é que está o coração? Você
é um dos pioneiros do ministério. Você labutou muito no ministério, carregando mochila, viajou aí pelo Brasil afora. Eu lembro que você não tinha tempo ruim para você andava mesmo, deixando às vezes tempo com a família para poder servir os pastores, especialmente nas necessidades que eles tinham, e você pastoreava muito mais, além de dar apenas uma ferramenta, mas você pastoreava com o seu próprio coração, com a sua vida. Eu mesmo fui abençoado por esse seu coração. E depois desse tempo, então, que você foi para os Estados Unidos, para uma nova missão que Deus te incumbiu, e depois de 3 anos, então, voltando, então, fazendo parte do nosso congresso, como é que está o seu coração aí? Muita alegria e me traz uma emoção, mas não a emoção de ver o que Deus tem feito. Acho que isso seria o forte. Muita alegria ver o que Deus tem feito através do Prega a Palavra. Saber que a qualidade não caiu, então é de Deus mesmo, não era questão de ser uma pessoa ou outra, é de Deus, então isso é importante. Principalmente quando a gente faz transições, as pessoas às vezes falam, não, se eu sair, o que vai acontecer? É de Deus o projeto. O que é de Deus não é um ou outro, né? Então ver que Deus realmente caminhou, o pastor Davi assumindo, trouxe colocar a casa em ordem, isso é importante colocar, porque a gente, nos primeiros 5 anos, a gente atropelou um monte de coisa, né? O Nelson sabe disso. E agora a casa em ordem, a chegada de pessoas, colocando a casa em ordem, colocando cada coisa no seu lugar, então isso é importante. Então é muito gratificante ver isso e é muito olhar para isso e ver como Deus age, como o que Deus faz é algo fantástico. E ver que agora o projeto internacional tomando um vulto muito legal, muitos projetos agora acontecendo fora do Brasil, atendendo a essa necessidade que tem fora, não é só no Brasil, mas tem fora. Então o coração ele explode e às vezes dá até vontade de voltar, mas Deus tem direcionado lá. E por um projeto específico, tem um tempo lá, a gente está implantando um projeto de treinamento de pastores lá na área de pregação expositiva, para pastores imigrantes dentro dos Estados Unidos, que existem muita necessidade, algo muito parecido em termos de necessidade. Então, o coração está lá, mas às vezes quando olha aqui, fala, meu, que vontade de voltar. Dá saudade, sim, mas dá muita saudade, acho que é isso. Se for o caso, é muito bem-vindo. Estou lembrando de uma palavra que o teu pai gosta de terminar quando ele faz as entrevistas. Uma pergunta. Valeu a pena? Se valeu, homem. Se valeu. Olhar para isso e ver o que Deus fez, vale muito a pena. Olhar para ver que através do ministério a palavra está sendo pregada, o que Paulo disse a Timóteo está sendo feito, né? Pregue a palavra. Foca na palavra, é pela palavra, e os demais é questão de consequência, é questão de trabalhar, mas o principal é a palavra de Deus. E ver que as pessoas têm buscado o desejo de olhar para o texto com fidelidade, desmistificar um pouquinho a pregação expositiva como uma ferramenta homilética tão somente. Não é isso, é uma ferramenta de aprendizado, hermenêutica, onde eu posso ser fiel ao texto, o máximo possível, buscando atingir o alvo, com as nossas limitações humanas, mas buscando atingir o alvo, recebendo ferramentas que realmente os pastores vão pregar a palavra e que a palavra vai fazer faz o efeito, não é que vai fazer, ela faz o efeito no coração das pessoas e que muda vidas. É só pela palavra e tão somente pela palavra.